Honório liga para Constança e pede para conversarem em casa. Ela diz que vai ir ao hospital doar sangue para o filho de Inês. Honório recebe um e-mail com as fotos de Constança e César e fica chocado ao vê-los tão próximos, praticamente quase se beijando. Branca conversa com a Adriana e fala sobre a suposta sedução que Honório fez com ela e diz que se deixou levar pelas palavras de amor dele. A velhota chora e inventa 1001 mentiras sobre Honório para envenenar a cabeça da coitada da Adriana. Eulália diz a Roberta que Honório quer falar com ela. Roberta diz que não pode atender o momento. Selena está contente e acredita que Honório já recebeu as fotos e Roberta vai ter que se explicar para o tio, já que Selena mandou as fotos pelo computador de Roberta. Honório chora pela sua relação com Constança e estar intragável. Adriana fica surpresa com tudo que Branca diz e fala que nunca pensou que seu pai era o tipo de homem que engana. Branca fala que não sabe como caiu nessa situação, mas Honório não se compromete direito e preferiu abandonar Agatha grávida do que assumir todo o rolo. Adriana fala que ele foi embora porque não sabia que sua mãe estava grávida dela na época. Branca pede perdão a Adriana e fala que é imprudente. A Aurora vai até Augusto e pergunta por que ele quer terminar com ela, se Renata já voltou com Jerônimo. Augusto pergunta por que ela acha que Renata tem a ver com isso. Ele fala que não pode dar atenção para ela sempre e ela precisa de um homem que queira estar com ela o tempo todo para dar filhos a ela e tudo que ela quer. Ela diz que o ama. Augusto diz que eles têm projetos totalmente diferentes e fala que é melhor se separarem. A Aurora sofre. Jerônimo volta para casa com Carlos, se sentindo muito mal. Carlos diz a Matilde que eles precisam conversar sobre o que aconteceu entre eles outro dia. Ela pede para esquecerem e fingirem que não aconteceu nada. Ele fala que podem ter um futuro juntos. Matilde diz que não quer fazer mal a ele e no seu futuro ele não está. Carlos fica triste. Bem triste, Renata anda pela cidadezinha e se lembra de momentos felizes ao lado de Jerônimo e chora por ter descoberto que ele fez tudo isso por vingança e que ele se aproveitou e usou ela. Inês lê uma carta e observa Isidro com seu filho. Regina chega ali. Inês chora, mas está feliz pelo seu marido estar ao lado do filho. Constança e César chegam ao hospital e se juntam a Inês e Regina. Eles falam que vieram doar sangue para Andrezinho. Inês fica agradecida aos dois. Renata volta para a fazenda e pergunta a Matilde se não teve novidades. Ela diz que nada. Matilde diz que hoje exumaram o corpo de Rafael e farão autópsia e necrópsia. Renata pede que Matilde leve a sua bolsa para o quarto, pois levará o café para Jerônimo, para ele lhe explicar tudo de uma vez. Renata vai ao quarto de Jerônimo e o encontra dormindo. Ela vê uma foto dele ao lado de Rafael e diz: "Ah, Jerônimo, por que não me disse que Rafael era seu irmão? Teríamos nos livrado de tantos problemas." Renata deita ao lado dele. Ela o abraça e diz que se apaixonou por ele como ninguém mais. Ela beija ele e diz que dói na sua alma que ele nunca tenha lhe amado. Gonçalo e Matias chegam na despedida de solteira de Roberta. Constança cumprimenta o sobrinho e o irmão e decide ir embora, pois não tem humor para festas. Gonçalo fica sabendo do estado grave de Andrezinho e fica sensibilizado. Roberta apresenta Matias para suas amigas e as amigas de sua mãe. Constança chega em casa e encontra Branca com a roupa ousada, mostrando todas as coxas e as pernas. Branca dá boa noite a Constança e fala que Honório lhe demitiu da empresa porque não soube esconder que eram amantes. Honório bebe em um bar e continua olhando as fotos de César e Constança. Constança chora e pergunta a Branca o que ela pretende. Branca pede que ela lhe escute e saiba sua versão, porque Honório é infiel a ela e a engana. Constança diz que já basta e pede que ela saia da sua casa. Branca diz que ela precisa saber por que quando foram juntos ao litoral aconteceu algo entre ela e Honório. Ela diz que Honório é um desgraçado e jurou que lhe amava, falando que a deixaria e agora a tirou do seu trabalho. Constança diz a Branca que ela se meteu com um homem casado e agora tem que assumir as consequências. Branca diz que Constança é a típica esposinha que acoberta as evidências, fingindo que não houve nada para não perder o status social.
Constança grita para ela sair da sua casa. Branca sai e Constança chora muito. No dia seguinte, Jerônimo acorda e vê que Renata dormiu ao seu lado. Ele beija a testa dela e se levanta. Ele cobre a moça. Ela acaba despertando e pergunta a ele por que exumou o corpo de Rafa. Ele diz que nunca fizeram uma autópsia e por isso não tem certeza e quis fazer. Renata diz a Jerônimo que amava Rafael e eram bons amigos. Ela pergunta por que ele não acredita nela e por que duvida dela. Ele diz que ela nunca foi sincera com ele. Renata pede umas horas e dias para provar tudo. Ela diz que jamais mentiu para ele e se retira. Renata vai para o quarto, pega o telefone e manda uma mensagem para Augusto. Augusto vê a mensagem e fica feliz. Ele diz: "Chegou o momento, Renata." Constança pergunta a Honório por que não chegou para dormir. Honório, cretino, pergunta a Constança desde quando ela o engana e tem um amante. Surpresa, Constança pergunta se ele está louco ou o que tem. Honório mostra para ela as fotografias dela com César. Constança diz que há má intenção naquelas fotos. Ele diz que uma imagem vale mais que 1000 palavras. Constança se lembra de quando flagrou ele aos beijos com Branca e diz que realmente uma imagem pode destruir o coração para sempre. Constança inventa a Honório que César é sim seu amante. O senhor fica impactado. Augusto e Renata se encontram na árvore onde Rafael fez aquela escrita de amor. Renata vê o nome Rafael e Roberta. Renata fica cheia de dúvidas, mas fala que sua irmã e Rafael nunca se conheceram. Augusto pergunta se ela tem certeza e se Jerônimo não pode tê-las confundido. E em vez de descontar o ódio em Roberta, descontou nela. Josefina está nervosa e preocupada. Roberta diz que teve sua despedida e já se casa na próxima semana. Josefina diz que se preocupa com o pai dela, estando com aquela Regina. Roberta pede que a mãe enfrente Regina e ofereça algo que ela quer, para se afastar de seu pai. Roberta pede que Josefina investigue o ponto fraco de Regina. Josefina diz que Regina não pode ganhar dela. Renata diz a Augusto que isso não pode ser, e aquele coração deve ser de outro casal, pois Rafael e Roberta não eram nada. Augusto diz que talvez Rafael e Roberta possam ter escondido a relação. Renata começa a ficar ainda mais curiosa e confusa sobre toda esta história. Carlos pergunta a Jerônimo se Renata reconheceu ser a Bonita. Jerônimo diz que ela pediu tempo para demonstrar sua inocência. Trouxa, Jerônimo diz que Renata é sim a Bonita e Josefina lhe disse e só quer que Renata lhe confesse, pois é a única maneira que tem de saber se poderá ter uma relação com ela. Renata agradece a Augusto e diz que precisa ficar sozinha para pensar em muitas coisas. Ele diz que ela não está só e tem ele. Ela agradece ao Garanhão. Renata pensa e se lembra de quando Rafael lhe disse que faria uma surpresa que abalaria todos. Renata também se lembra de quando Rafael ligou, se sentindo muito mal, chorando e falando sobre coisas que pretendia fazer, mas que queria apoio e compreensão dela. Renata diz sozinha que precisa ter certeza de que aquela Roberta daquele coração é sua irmã. Adriana vê o pai arrumando as malas. Honório diz que vai ir embora da casa. Ela pergunta para onde ele vai. Ele diz que vai ir para um hotel por enquanto. Adriana sugere que eles vão para o apartamento, pois pelo pai ter enganado Constança, talvez ela não queira ela ali na casa. Honório diz que Constança não fará ela pagar por seus problemas e pede que ela fique ali. Cantu comenta com um colega que Josefina não é o que aparenta ser, e Gonçalo acredita que Josefina é uma vítima, uma pombinha branca, mas não. Ele pretende investigar o povoado onde Josefina Álvares viveu antes de se casar com Gonçalo Monterrúbio. Pepa, Josi, diz que precisa esperar para não voltar a errar, mas que os dias de Regina estão contados. Honório vai embora de casa chorando muito. Constança também chora ao ver o marido partindo. Inês e Regina observam André e Isidro.
Carla chega ali. Inês diz que Andrezinho está em estado grave e não reage aos medicamentos e as transfusões não estão servindo de nada. Inês diz que seu filho está morrendo. Isidro observa o filho e pede que ele não se renda e que lute pela vida, pois aquele mundo ainda tem coisas maravilhosas para oferecê-lo. Adriana diz a Constança que vai ir para a empresa. Adriana diz a Constança que seu pai foi para o seu apartamento e à noite ou amanhã irá com ele. Constança diz que aquela é a casa dela, mas sabe que ela queria estar com o pai. Adriana diz que sabe que ela não pode perdoar seu pai por ter se deitado com Branca e que por isso foi embora da casa. Adriana diz que já estava sabendo de tudo. Adriana diz a Constança que apesar de Honório ter andado com Branca, ele a ama. Cone segue aos prantos. Adriana diz que sabe que ela, além de se sentir traída, se sente humilhada. Adriana lamenta tudo.